Olá, queridos alunos do nono ano militar. Para quem não me conhece, eu sou o professor Patrick Ricardo de Química, tá? E nessa nossa aula falaremos do assunto 9, que é o tópico ligações covalentes e ligações metálicas. Mas antes da gente começar, eu espero que todos estejam bem, tá? Assim como seus familiares. E uma coisa que é importante falar, que vocês não devem deixar de estudar. Por quê? Porque as provinhas de concurso elas vão acontecer. Como vocês sabem, algumas foram adiadas, mas elas vão ocorrer. Então, deixar para estudar em cima da hora não vai ser legal, tá? Gente, olha só, como vocês viram lá no assunto 8, a gente fez a introdução às ligações químicas e falamos das ligações iônicas. Uma coisa que é importante a gente saber acerca das ligações químicas é a teoria do octeto e do dueto, que eu vou relembrar aqui para vocês. Essa teoria diz que os elementos, tá, tendem a ganhar, perder ou até mesmo compartilhar elétrons a fim de alcançar a estabilidade química. Tá? E o que é isso, Patrick? É alcançar a estabilidade química? É copiar a configuração eletrônica de um gás nobre mais próximo, visto que os gases nobres, tá, eles apresentam a sua camada de valência, a sua última camada completa. Quando eu digo que ela é completa, não existe elétrons desemparelhados lá nos números quânticos, beleza? Então, introdução aí às ligações covalentes. Nós temos que as ligações covalentes, deixa eu rolar aqui a tela para trabalhar esse assunto com vocês. A ligação covalente, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. Desse modo, tá? A diferença de eletronegatividade, o ΔE, entre os elementos que participam desta ligação é menor que 1,7. E ela ocorre geralmente entre a metal e hidrogênio ou entre a metais. Então, para você não esquecer, olha só, a ligação covalente, ela ocorre com compartilhamento de elétrons. A diferença de eletronegatividade entre os elementos participantes é menor que 1,7. E é importante destacar para vocês que ela ocorre geralmente entre um ametal e hidrogênio ou entre ametais. É importante também lembrar vocês que a ligação covalente, ela pode ser do tipo covalente simples, covalente dupla, ou covalente tripla, ou ainda a covalente dativa. Mas eu, em especial, assim como os professores de química da rede Força Máxima, utilizamos o termo mais moderno, que é a ligação coordenada. Então, entendam ligação covalente dativa como ligação coordenada. Vou falar um pouquinho da ligação covalente simples. É uma ligação formada pelo compartilhamento de apenas um par de elétrons, beleza? Já as ligações covalentes duplas, ela ocorre, tá? Ela é formada pelo compartilhamento de dois pares de elétrons, como vocês podem ver aí na sua apostila, quando ocorre a ligação entre o oxigênio, carbono e oxigênio para formar a molécula de CO2, conhecida como gás carbônico ou dióxido de carbono. E a ligação tripla, vou rolar aqui a tela, ela ocorre, tá? Quando eu tenho compartilhamento de três pares de elétrons, como vocês podem ver aí na molécula do N2, do gás nitrogênio, tá? Você tem três pares de elétrons aí compartilhados. Vou falar um pouquinho agora da ligação covalente dativa. A ligação covalente dativa é formada, tá, por compartilhar um par de elétrons oriundo de um átomo. Por exemplo, nós temos aí no nosso material, na nossa apostila, a molécula do SO2. Percebam o seguinte, que inicialmente o enxofre e o oxigênio, tá, eles compartilham dois pares de elétrons. Desse modo, tanto o enxofre quanto o oxigênio, eles estão estáveis, mas ainda tem um oxigênio para entrar nessa estrutura, nessa fórmula eletrônica. O que vai acontecer? O enxofre, como é o elemento central, ele apresenta dois pares de elétrons não ligantes. O que ele pode fazer com esses dois pares de elétrons não ligantes? Ele pode, entre aspas, emprestar, ou seja, compartilhar desse um ou dois pares de elétrons, nesse caso do SO2, ele vai compartilhar um par de elétrons com outro oxigênio. Desse modo, o outro oxigênio, tá, para formar o SO2, fica estável. Continuando aí nossa aulinha, olha só.
Representação das moléculas. Eu posso representar as moléculas a partir da fórmula eletrônica de Lewis. Para escrevermos a fórmula eletrônica de Lewis, devemos seguir os passos. Primeiro, escolha, no caso das moléculas com mais de 2 átomos, um para ser o elemento central. Geralmente, o melhor candidato, o melhor átomo, é o que realiza o maior número de ligações. Segundo, desenhe ao redor de cada átomo o número de elétrons na camada de valência que cada um possui. Para representar os elétrons, pode representar os elétrons por bolinhas, xizinhos, triangulinhos e etc. Terceiro, analise quantos elétrons cada um quer compartilhar e, por fim, circule os elétrons que cada um está compartilhando. Bem, continuando aí. Ele deu aí o exemplo da água. Quem você escolheria, tá, para ser o elemento central? O oxigênio. Por quê? Porque ele realiza maior número de ligações. No segundo item, o que a gente deve fazer? Representar os elétrons da camada de valência, tanto do hidrogênio quanto do oxigênio, por bolinhas, xizinhos, triangulinhos, como queiram. E, por fim, tá, eu vou o quê? Representar o compartilhamento desses elétrons. Lembrando que o hidrogênio, para se estabilizar, ele quer um elétron. E o oxigênio quer 2 elétrons. Então, eu tenho a ligação entre hidrogênio e o oxigênio com a metal. Então, eu tenho aí a clássica ligação covalente. Nesse caso, um hidrogênio com oxigênio vai fazer a ligação covalente simples. E o outro hidrogênio com o oxigênio também fará uma ligação covalente simples. Vou falar um pouquinho para vocês da fórmula estrutural. Como o próprio nome sugere, esta representação tem por objetivo dar uma noção da estrutura da molécula, isto é, demonstrar os átomos que estão ligados. Para montarmos a fórmula estrutural, basta olharmos para a representação eletrônica ou para a fórmula de Lewis e representar cada par de elétrons compartilhados por um traço. Pode-se representar os elétrons livres ou não. O que são elétrons livres, Patrick? São elétrons não ligantes. Bem, olha só. Vamos pegar aqui ainda o exemplo da água, tá? Nós vimos que o hidrogênio com oxigênio, cada hidrogênio com oxigênio, ele realiza um par de elétrons compartilhados. Então, eu represento cada elétron compartilhado aqui, cada par de elétron compartilhado entre o hidrogênio e o oxigênio por um tracinho. No caso do gás carbônico, por que eu represento por 2 tracinhos? Porque entre o oxigênio e o carbono, eu vou ter 2 pares de elétrons compartilhados. E para o caso do SO2, veja bem, eu tenho oxigênio, tracinho, enxofre, 2 tracinhos, oxigênio. Esse primeiro tracinho aqui, gente, ele indica a ligação, como o nosso material usa, covalente dativa, que eu disse a vocês que o mais correto, o termo mais correto de se usar é coordenada, e o enxofre, 2 tracinhos, oxigênio, nós estamos indicando, tá, os 2 pares de elétrons compartilhados entre o enxofre e o oxigênio. Nosso material aí traz uma atenção. A ligação covalente dativa ou coordenada costuma ser representada por uma seta. Só que hoje em dia a gente não usa mais essa seta e simplesmente um único tracinho para indicar a ligação covalente dativa, ou melhor dizendo, coordenada. Para a gente finalizar essa parte de ligações covalentes, é importante a gente não esquecer, tá? E também, obviamente, saber as propriedades dos compostos covalentes, dos compostos moleculares. Eles possuem, geralmente, pontos de fusão e ebulição menores quando comparado aos compostos iônicos. Podem conduzir ou não corrente elétrica quando dissolvidos em água. Na natureza, nós podemos vê-los nos 3 estados físicos, ou seja, sólido, líquido e gasoso. E para a gente começar a finalizar essa nossa aula, falaremos da ligação metálica. A ligação metálica, como o próprio nome diz, ela vai ocorrer entre metais, na sua forma pura ou através de ligas metálicas. O modelo mais aceito para explicar esta ligação é o modelo do mar de elétrons, que vocês podem ver escritos por aí como nuvem eletrônica. Segundo esse modelo, os elétrons estão em constante movimento, saltando entre os átomos dos metais. Essa ideia é muito difícil de aceitar, pois já vimos que os metais são átomos muito eletropositivos, ou seja, são átomos que possuem uma forte tendência de perder seus elétrons. Como temos um número grande de átomos que não consegue segurar bem esses elétrons, teremos um grande fluxo de
elétrons, como nós temos aí representado, tá? Nesta figurinha, vamos chamar assim, nesse diagramazinho, onde você tem aí os íons, bolinha com a carga de positivo, indicando os metais, que são elétrons positivos, que têm a tendência de perder elétrons, e entre eles, observem que você tem aí umas bolinhas com um rabichinho, que representam os elétrons livres que estão em movimento. Também é importante a gente saber, tá? A propriedade dos metais. O fluxo de elétrons pelo metal permite a rápida condução elétrica. A liberdade do movimento de elétrons justifica a alta condutibilidade térmica dos metais, não existindo direção preferencial da ligação metálica. É possível deslocar um plano de átomos e de cátions sobre outro plano, sem haver ruptura de estruturas que é mantida pela ligação metálica. Isso explica a maleabilidade e a ductibilidade dos metais. A dificuldade de rompimento da estrutura justifica a resistência à atração que os metais apresentam. Nos metais não temos um átomo isolado, mas milhares de átomos, cátions e elétrons, formando grandes estruturas, macroestruturas. Isso explica seus altos pontos de fusão e ebulição. A fórmula da substância ferro é FeN, mas por facilidade quase sempre representamos como ferro. Por que quase sempre representamos como ferro? Porque a gente não sabe qual é o valor desse N. Esse N pode ser 100, 200, 1000, 10.000 e assim vai. Tudo bem? Bem, vamos lá, olha só. E para a gente resumir essa ideia das ligações químicas, iônicas, covalentes e metálicas, nós temos aqui uma ilustraçãozinha. Observe na iônica. Você tem um átomozinho dando elétron para outro átomo. Ou seja, você tem um metal dando elétron para o ametal ou para o hidrogênio. Tá? Na covalente, você tem dois átomos, o quê? Agarrando elétrons. Isso dá a ideia do quê? Do compartilhamento de elétrons. E na metálica, tá? Você vai ter os metais, como são bastante elétrons positivos, se livrando desses elétrons, formando esse mar de elétrons ou esta nuvem eletrônica. Queridos, como você está numa turma de 9º ano militar, conselho que eu dou a vocês, após assistirem essa aula, tá? Do assunto 9, lembrando que nós abordamos aqui o tema ligações covalentes e ligações metálicas, que vocês resolvam o exercício da apostila, tá? E também não deixe de assistir às aulas no online, beleza? Então, galera, um forte abraço e até a próxima.